Olá, cursistas! Bem-vindos e bem-vindas à sexta aula da disciplina de Análise Espacial de Polígonos. Eu sou a Flávia Feitosa e hoje vamos tratar de técnicas de análise de regressão espacial. Bom, mas antes de falar de regressão espacial, é importante revisar o que é uma análise de regressão no seu sentido clássico, certo? E uma análise de regressão, ela é uma ferramenta estatística que vai operacionalizar, né, a relação entre duas ou mais variáveis, de tal maneira que uma variável possa ser explicado por outra ou outras variáveis. Então aqui a gente tem uma variável que, digamos, a gente quer explicar, representada pelo y, que a gente vai chamar de variável dependente, que pode ser explicada, é isso que a gente vai verificar no modelo, por outra variável ou outras variáveis, que são aqui representadas pelo x e são chamadas de variáveis independentes. Por exemplo, a gente pode tentar explicar, compreender como que se dá a relação entre o consumo de água per capita nos municípios e a renda desse município. Será que a renda, o poder de compra dos habitantes dos municípios brasileiros interfere no padrão de consumo? Ou seja, à medida que a renda dos brasileiros aumenta, será que isso tem alguma relação também com o aumento do consumo de água de um bem comum e sobre o qual a gente precisa tomar cuidado, né? Então, qual será a relação entre essas duas variáveis, consumo de água e renda per capita? Então, trataríamos, por exemplo, o consumo de água como uma variável a ser explicada, né? E a renda per capita como uma variável independente. Lembrando que aqui a gente não está tratando de causa e efeito. Eu não estou dizendo que a renda pode causar um aumento da renda vai causar um aumento no consumo de água, mas sim querendo ver se essas variáveis estão relacionadas entre si. Bom, então qual é o objetivo de uma análise de regressão? Exatamente isso, determinar como duas ou mais variáveis se relacionam, estimar a função que determina a relação entre essas duas variáveis. Vejam que aqui eu apresento esse modelo de regressão. O que ele é? Ele é uma função, certo? E a gente pode usar essa equação para projetar e estimar valores da variável dependente. Lembrando novamente que a existência dessa relação estatística entre a variável y e a variável x não implica na existência de uma relação causal entre elas. Isso é muito importante. Quando a gente tem um modelo que possui somente uma variável independente, por exemplo, eu uso somente a renda per capita para tentar explicar a variação do consumo de água, né? Um exemplo. Então, eu estou diante de um modelo de regressão simples. Agora, se eu tenho um modelo em que eu uso duas ou mais variáveis para tentar explicar a variabilidade da minha variável dependente, né, aqui no meu exemplo, consumo de água, eu estou diante de um modelo de regressão múltiplo. E aqui nessa aula eu vou partir, né, desse exemplo, partir da explicação de um modelo de regressão linear simples que tem essa forma, né? A gente tem o yi, que é a variável dependente na iésima observação. Nós temos o xi, que é a variável independente na iésima observação. E temos beta 0 e beta 1, que são parâmetros, né? São esses parâmetros que nós queremos estimar, certo? E por fim, temos um erro, né? O modelo ele vai estimar a média dos valores previstos para y, né? Quando x é constante, então a gente vai ter sempre um erro, que é a diferença entre o que o modelo estima e o verdadeiro valor de y. E é importante que esse erro seja aleatório, então a gente não pode ter um erro que é maior
quando nos municípios que o consumo de água é mais baixa e menor nos municípios em que o consumo de água é mais alto. Não, esse erro tem que ser aleatório, né? Eles não podem estar correlacionados entre si, inclusive espacialmente. Bom, no fundo, quando a gente está diante de um modelo de regressão simples, a gente está diante de uma equação da reta, né? Em que esse beta zero é chamado, esse coeficiente beta zero, de intercepto populacional, é onde essa reta, né, intercepta o eixo y, ou seja, o valor de x, ou melhor, o valor de y quando x é zero, e temos o beta 1, que é inclinação populacional. Então, é a inclinação dessa reta. São esses dois parâmetros relevantes para estabelecer um modelo de regressão simples. Claro, sendo o y a variável dependente e o x a variável independente, sempre com um erro aleatório, né? Então, qual é o modelo que a gente vai estimar a partir da nossa amostra? É esse modelo, que representa essa reta, e o erro do meu modelo será a diferença entre o valor observado, os verdadeiros valores. No nosso exemplo que eu dei de consumo de água, qual é o consumo de água no município 1, no município 2, no município 3, e quais são os erros? Essa diferença entre o valor da observação e o valor estimado pelo modelo. Então, a diferença entre o valor observado e o valor estimado pelo modelo. Bom, os coeficientes beta 0, os parâmetros beta 0 e beta 1 são denominados coeficientes de regressão. Então, só retomando, o beta 1 representa exatamente a inclinação da reta de regressão e ele indica a mudança na média de y quando x é acrescido de uma unidade. Então, se há um acréscimo de uma unidade em x, qual é a mudança média do y quando isso acontece? Já o beta 0, como eu acabei de falar, é o intercepto, né? Então, é o valor de y quando x é igual a zero, e só vai ter significado se nos nossos dados nós temos observações cujo valor de x é zero. Caso contrário, não tem um significado prático. Bom, e aí vem a pergunta: estimado, né, esses parâmetros, esses coeficientes de regressão, será que o meu modelo é bom? Será que o modelo representa bem, consegue capturar bem a variabilidade dessa variável que eu quero explicar, essa variável y, né, essa variável dependente? Para isso existem, né, formas de medir esse ajuste do modelo, essa qualidade do modelo, e uma delas é o coeficiente de determinação, é o R². Então, ele é uma medida do ajuste da regressão aos valores observados de y. É um coeficiente que varia entre 0 e 1, e se esse R², o coeficiente de determinação, é igual a 1, significa que todas as observações caem em cima da linha de regressão, ou seja, o meu modelo está conseguindo explicar perfeitamente a variabilidade dessa variável y, da variável dependente, né? Agora, se o coeficiente de determinação for igual a zero, aí é o contrário. Então, significa que o meu beta 1 é igual a zero, ou seja, não temos inclinação na reta e que não existe nenhuma relação entre x e y, ou seja, a variável x não está me ajudando a capturar a variabilidade de y, não me ajuda a explicar a variação no y, né? Muitas vezes a gente expressa o R² em termos percentuais, né? Então, nesse caso, vai expressar a quantidade da variância de y que é explicada pelo modelo, né? Lembrando que quanto maior o R², mais explicativo é o modelo. Por exemplo,
Se a gente constrói um modelo de regressão e, ao avaliar o modelo, a gente observa que ele tem um R² de 0,56, isso significa que esse modelo consegue explicar 56% da variância da variável dependente y a partir da variável ou das variáveis independentes, que são as variáveis x, que foram incluídas no modelo. Outros testes relevantes para avaliar o nosso modelo estimado, os coeficientes de regressão, são os testes T e teste F. O teste T, ele vai verificar se as variáveis independentes que nós incluímos no modelo, se elas de fato auxiliam a explicar a variância de y, ou seja, vai tentar verificar se o ângulo, né, da nossa reta de regressão, aqui, se ele é diferente de zero. Porque se a gente tiver um ângulo, né, β1, que é o parâmetro que define o ângulo da reta de regressão, se ele for igual a zero, significa que as nossas variáveis independentes, que é a variável independente analisada, não auxilia a capturar a variabilidade da variável dependente. Então, na prática, esse teste T, ele vai testar se o valor de β1, se ele é igual a zero, ou seja, se essa reta é deitadinha e se essa variável x, na verdade, não está me ajudando a explicar a variabilidade de y. Então, o teste T é para isso, para ver se aquela variável independente, que nós incluímos, ajuda a explicar a variável dependente y. Já o teste F, ele testa simultaneamente todo o conjunto de betas que acompanham as variáveis independentes. Então, vai ver se todas as variáveis independentes, ou melhor, se pelo menos uma das variáveis independentes que eu incluí no modelo ajuda a explicar a variabilidade de y. Por isso que a hipótese nula é se o β1 é igual ao β2, é igual ao βn, a depender do número de variáveis independentes que eu incluo no modelo, se elas são todas iguais a zero, ou seja, se meu modelo não ajuda em nada a explicar o y, né? E a gente vai rejeitar, se a gente rejeita essa hipótese, significa que o nosso modelo ajuda a explicar pelo menos um pouquinho, né? No mínimo um pouco da variabilidade do y. Bom, e aqui temos o nosso exemplo, né? O exemplo que eu dei no início dessa aula, né? Imagina que a gente vai construir um modelo que busca explicar a variabilidade do consumo de água per capita municipal, utilizando para isso a variável renda per capita municipal. Então, nesse exemplo, o y é a nossa variável, né? A consumo de água per capita municipal é a nossa variável dependente, ao passo que a renda per capita municipal é a nossa variável independente. Estamos, portanto, tentando entender, né, os valores de consumo de água a partir da variável renda. O primeiro passo, né, de uma análise de regressão é construir um diagrama de dispersão, justamente para a gente ver se o relacionamento entre essas variáveis pode ser representado, operacionalizado por meio de uma linha, né? Porque pode ser que exista um relacionamento, mas que ele não é linear. Então, primeiro a gente tem que observar se há indícios desse relacionamento e que a forma desse relacionamento é linear, pode ser representado por uma linha, porque na prática a gente está testando isso, né? No caso de um modelo de regressão simples, ele é uma equação da reta. Bom, e aqui estão os resultados desse modelo, né? Então, ao estimar esse modelo a partir da nossa amostra, a gente verifica aqui que o β0, ou seja, o intercepto, que é aquele ponto
onde a linha, né, a nossa linha, corta o eixo y, é o valor que o y assume quando x é zero. Então, nesse modelo, o intercepto é igual a 0,80, né? Já o beta1, que é o coeficiente que acompanha a variável renda per capita, nossa variável independente, é igual a 0,38, praticamente 0,39, né? Esse beta1 é ele que dá o quê? A inclinação da reta de regressão. É aquela mudança média da variável y para cada alteração, né? Alteração de uma unidade na variável x. E aqui nesse exemplo, deu igual a 0,039. Isso significa que, em média, então essa interpretação é bastante importante, né? Ela é a chave do modelo. Um beta1 de 0,039 significa que, em média, um aumento de R$ 1 na renda per capita está relacionado ao aumento de 0,039 metros cúbicos por ano do consumo de água per capita, o que, trazendo para litro, significa 39 litros por ano. Isso em média. O que mais que tem aqui? A gente vê que do lado dos coeficientes tem o quê? O teste T, né? Na verdade, a gente vai querer responder a seguinte pergunta: será que essa variável independente, a renda per capita, faz diferença na representação da variação do consumo per capita? Para isso, esse beta1 aqui deve ser diferente de zero, né? Então, pensa que a gente estimou esse modelo a partir de uma amostra, mas a gente quer fazer inferência sobre o universo, sobre o Brasil inteiro, mas a gente só tinha dados de alguns municípios do Brasil. Então, a gente vai fazer essa inferência da população toda a partir de uma amostra. Então, a gente precisa desse teste estatístico, né? Será que o beta1 populacional é diferente de zero? Então, o teste T, que está aqui, ele nos informa se a gente pode rejeitar ou não a hipótese nula de que beta1 é igual a zero. E o que mostra aqui, ó, é que a probabilidade, né, da gente dizer que o x importa, né, dizer que o beta é diferente de zero, quando na verdade ele não é, quando na verdade ele é igual a zero, o erro da gente cometer esse erro é muito pequenininho, né? Isso é medido pelo p-valor, ele é menor do que 0,001. Portanto, a gente pode rejeitar a hipótese nula de que o beta1 é igual a zero e a gente pode sim concluir que a renda tem uma contribuição significativa na explicação da variação do consumo de água. Então, ela ajuda a explicar sim a variabilidade do consumo de água. O que mais que é importante da gente ver, né? Ou um indicador do ajuste do modelo, outro indicador, que é o coeficiente de determinação, o R², que está aqui, né? Então, o que ele nos indica, né, o R² aqui desse modelo, é de 0,276. Ou seja, ele informa que o nosso modelo consegue explicar 27,6%, tem um equívoco aqui, da variação do consumo de água, né? Deve existir muitos, ou deve não, né? Existem muitos outros fatores que podem explicar essa variação, mas esse nosso modelo, que só inclui a renda per capita, pode explicar 27,6% dessa variação. Portanto, existe ainda 72,4% da variação do consumo de água que esse modelo construído com a renda per capita, apenas com a renda per capita, não consegue explicar. Portanto, isso faz parte o quê? Do erro do modelo, né? E a gente vê também que o teste F é significativo, né? É aquele que testa se as variáveis incluídas no modelo como um todo fazem diferença, né? Ajudam a explicar a variabilidade
do y. Isso nós já sabíamos, porque como só tem uma variável, a gente já tinha feito o teste T. Então, a gente conclui que o modelo de regressão ele é sim útil para representar a variação do consumo de água. E aí, como eu acabei de falar, esse modelo que eu apresentei, ele tem uma performance baixa, né? O R quadrado é 0,276, né? O modelo ele captura 27,6% da variação do consumo de água e 72,4% não é explicado, né? Vai pro erro. E aí vem a pergunta: será que o espaço importa para capturar essa variabilidade do y? Será que tem alguns elementos, né, relacionados ao contexto espacial, às condições de vizinhança, que influenciam nessa variabilidade? Uma maneira de verificar isso, né, se tem questões espaciais que auxiliariam a capturar essa variabilidade que a gente não está incluindo nesse modelo, será que isso existe? Uma maneira de verificar isso é olhar se os erros do meu modelo possuem autocorrelação espacial, um conteúdo que a gente já viu nesse curso. Se a gente observar que os erros do modelo, quando colocados espacialmente, né, se a gente observar que há uma autocorrelação, ou seja, a gente reconhece regiões que têm erros elevados, regiões que têm erros baixos. Se esses erros não são aleatórios, lembre que um bom modelo precisa ter erros aleatórios, né? Se eles estão autocorrelacionados espacialmente, é sinal de que tem características espaciais aí não incluídas no modelo clássico e que são relevantes para compreender a variação de y. E aí partimos para a regressão espacial, né? Os modelos de regressão espacial, eles incorporam esse contexto espacial, geográfico, de maneira explícita. E a gente tem dois grandes tipos, né, de modelos de regressão espacial. Um dos tipos, são os modelos globais, ou seja, eles vão incluir, nesse modelo de regressão, muito semelhante ao que eu apresentei aqui, mas vão incluir um parâmetro que captura essa estrutura espacial na área de estudo como um todo. E isso é diferente dos modelos globais, em que a gente vai observar como que os parâmetros, né, do modelo de regressão, o beta 0 e o beta 1, como que eles variam no espaço. É como pensar, não, peraí, essa relação entre x e y pode ser de uma maneira em determinada região e pode se dar de outra maneira em determinada região. Essa seria a essência, né, de um modelo local, que é diferente do global. Vai tentar compreender essa estrutura espacial na área de estudo como um todo. Bom, então vamos olhar agora para os modelos globais, né? Como eu acabei de colocar, a premissa desses modelos de regressão espacial globais é de que é possível capturar essa estrutura espacial, essa estrutura de correlação espacial, num único parâmetro que a gente vai adicionar ao modelo de regressão. E tem duas alternativas. Uma delas são os modelos Spatial Lag, que vão atribuir essa autocorrelação espacial à variável dependente y. E outra alternativa são os modelos Spatial Error, que vão atribuir essa autocorrelação ao erro. O modelo Spatial Lag, né, ele vai partir da premissa de que a variável y é afetada pelos valores da variável y, né, da variável dependente, nas áreas vizinhas aí. É como se a gente, aqui o exemplo, o valor dos imóveis. É como se eu pensasse que o valor do imóvel num bairro é influenciado pelo valor dos imóveis nos bairros vizinhos. Então, faz diferença, né, o valor dos imóveis
nos bairros vizinhos. Seria um exemplo, né? Então, o que a gente faz no modelo? Adiciona o valor de y nos vizinhos. Então, aqui, ó, a gente vai adicionar o valor de y dos vizinhos. Os vizinhos são representados por esse W, que é uma matriz de proximidade espacial, a gente já viu isso, que vai estabelecer o que é vizinho e o que não é vizinho, e vai se estimar um coeficiente para esse valor médio da variável y nos vizinhos. É como se a gente incluísse uma nova variável no modelo, que é o valor de y nos vizinhos, e sim, estimasse um coeficiente para essa nova variável. Bom, já o modelo... Bom, aqui um exemplo do modelo Spatial Lag. Voltando aqui para o exemplo de consumo de água, eu vou incluir agora no modelo o consumo dos vizinhos, né, e a renda. Então, aqui tem a saída desse modelo. A gente nota que o coeficiente autorregressivo é igual a 0,37. Isso expressa que, em média, um aumento de 1 metro quadrado ao ano no consumo dos vizinhos está associado a um aumento de 0,37 metros cúbicos, perdão, falei metro quadrado, metros cúbicos por ano no consumo de água per capita. A gente vê que nesse modelo houve uma melhoria do coeficiente de determinação, ele passou a ser 0,368, né, e que informa que o nosso modelo consegue explicar agora 36,8% da variação do consumo de água, né? É natural que quando a gente inclui novas variáveis explicativas, novas variáveis independentes, que o coeficiente de determinação se eleve, né? Mas aqui está mostrando que sim, esse valor dos vizinhos auxiliou, né, na capacidade do modelo de capturar a variabilidade de y, né? Melhorou a qualidade do modelo. Agora, o segundo tipo de modelo de regressão espacial, que é o Spatial Error. Nesse caso, a premissa é a de que o nosso erro tem essa autocorrelação espacial, né? Essas observações são interdependentes graças a variáveis que a gente não mensurou e que são espacialmente correlacionadas. Então, a gente pode estar deixando escapar, né, não incluindo no modelo variáveis, enfim, aspectos culturais, que tem uma correlação espacial e que a gente não incluiu no modelo. Ou seja, está dizendo aqui que esses efeitos espaciais que a gente viu nos resíduos do modelo são, de fato, um ruído, né? Então, os efeitos espaciais são um ruído, né? E ele ocorre porque a gente não está conseguindo modelar todas as características, né, de uma certa unidade geográfica que pode influenciar as regiões vizinhas. Mas ele assume, né, esse modelo, que se fosse possível adicionar as variáveis certas para remover o erro do modelo, então o espaço não ia importar mais. Essas variáveis já iam capturar a estrutura espacial. E o que isso traz de diferente na prática? A diferença na prática é que a gente atribui, né, essa autocorrelação espacial ao erro. Então, a gente vai incluir no modelo o valor dos erros dos vizinhos. Então, aqui, ó, vai fazer um modelo tipo em 2 etapas. Aqui é a equação simples, né, clássica. Mas esse erro aqui a gente vai modelar de tal maneira para que ele inclua essa estrutura espacial no modelo, né? Então, a gente vai incluir o erro dos vizinhos no modelo. Aqui está o erro, né, das unidades. O W é a matriz de vizinhança, então estabelece quem é vizinho, quem não é vizinho. E o lambda é o coeficiente do erro espacial a ser estimado. E aqui está um exemplo, né, de um modelo Spatial Error, no qual o consumo
continua sendo explicado pela renda, mas a gente inclui essa autocorrelação espacial, né, através nos erros, né, incluindo os erros dos vizinhos no modelo. Então, aqui houve a estimativa do lambda, né, que é esse coeficiente que acompanha o valor do erro dos vizinhos, igual a 0,45, que indica, sim, que é importante controlar a autocorrelação espacial no erro e que nesse exemplo acabou se mostrando mais adequado, né, do que o que a gente fez no spatial lag, até porque houve um incremento do R quadrado, aqui como 0,39. Então, com esse modelo, a gente consegue capturar 39% da variação do nosso Y. Bom, mas os modelos Spatial Lag e Spatial Errors, por mais que eles tenham premissas diferentes, motivações diferentes, em termos formais, na verdade, eles são muito parecidos. Eles partem de um pressuposto que todo esse processo espacial analisado pode ser capturado em um único parâmetro para toda a área de estudo. Só que isso nem sempre é verdade. Às vezes as variáveis se relacionam de maneira diferente ao longo do espaço. E é importante verificar esses vários padrões de associação espacial, né? Nesse espírito entram os modelos com efeitos espaciais locais, que está escrito globais, locais, né? A gente vai ter os modelos de regressão com efeitos espaciais discretos, que simplesmente a gente vai, como se a gente fizesse modelos de regressão espacial, regressão, específicos para diferentes regiões. Então, a gente vai modelar essas variações espaciais de uma maneira discreta. Vamos fazer um modelo aqui para o norte do país, outro para o centro, outro para o sul do país e observar como eles são distintos. Essa é uma estratégia. Mas a que eu vou apresentar aqui são os modelos de regressão com efeitos espaciais contínuos, ou seja, a gente vai modelar essas variações espaciais de forma contínua e os parâmetros, o beta 0, o beta 1, o coeficiente de determinação, eles vão variar no espaço. A gente vai mapear esses modelos. E o modelo que faz isso é a regressão geograficamente ponderada, também conhecida como GWR, que é a Geographically Weighted Regression. A regressão geograficamente ponderada, ela vai ajustar o modelo de regressão para cada ponto observado. Então, digamos que a gente esteja analisando os municípios brasileiros, vai ajustar o modelo de regressão para cada município brasileiro. Mas como? Vai ajustar modelos todos iguais, né? Não. Para cada uma dessas observações, vai ponderar as demais observações em função da distância. Então, se a gente está estimando o modelo de regressão para uma cidade no sul, vai dar mais peso para os municípios próximos e menos peso para os municípios distantes, né? Portanto, a gente vai ter uma função de proximidade, uma função kernel, que é o analista que vai determinar a forma dessa função, para cada ponto do espaço, e é ela que vai determinar o peso das observações, né? Qual será o peso de cada observação no momento de estimar o modelo de regressão em cada um desses pontos. Então, pontos que são mais próximos vão ter um maior peso. E aí vai ser super importante a gente saber qual é a função de proximidade que a gente vai utilizar nesse processo de modelagem. Se vai ser algo com uma largura de banda maior, como mostra aqui nesse outro slide, se a gente vai usar uma função de ponderação mais estreita, que vai dar mais peso só para as observações mais próximas, ou uma função de ponderação mais larga, que também vai dar peso para observações mais distantes. O fato é que a gente vai
estimar o modelo de regressão para cada uma das observações consideradas na análise. Como se tivesse vai ter, né, um modelo de regressão para cada observação. E estamos aqui de volta ao nosso exemplo, né? Consumo de água per capita, representada aqui, espacializada nesse mapa. A gente vê áreas em vermelho escuro de maior consumo, em rosa mais claro de menor consumo. E queremos ver se a renda per capita, que aqui está representada, né? Áreas mais escuras, maior renda per capita municipal, mais claras, menor renda per capita municipal. E a gente quer entender se a renda per capita consegue capturar a variabilidade do consumo de água. Já fizemos isso pelo modelo clássico, já fizemos isso pelos modelos espaciais globais, o Spatial Error e o Spatial Lag. E agora vamos tentar entender, né? Construímos até agora somente modelos globais, se essa relação entre consumo de água e renda, a gente quer saber se ela ocorre da mesma maneira em todo o país ou não. Então, a gente aplica a técnica da regressão geograficamente ponderada e vamos espacializar, né? Visualizar os parâmetros resultantes. Né? Então, aqui eu mostro os parâmetros locais estimados para a variável renda per capita. Então, a gente vê que eles são maiores nessas áreas vermelhas e valores menores nessas áreas mais claras. Inclusive, em algumas áreas, ele não é significativo, não é diferente de zero, de forma significativa. A gente não consegue rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente é diferente de zero. E aqui o coeficiente de determinação local. Então, a gente vê áreas em que, digamos assim, a renda consegue explicar melhor a variabilidade do consumo de água e áreas, estou vendo aqui no Rio Grande do Sul, que a renda não consegue explicar muito da variabilidade do consumo de água. E se a gente for olhar onde estão os maiores e menores coeficientes estimados para a variável renda, a gente vê exatamente que os menores coeficientes estão em municípios do estado do Rio Grande do Sul e os maiores foram observados no estado de Alagoas. E o maior de todos, maior coeficiente associado à renda estimado, foi na região do município de Traipu. Né? Então, nessa região, no modelo estimado para Traipu, né, que considera dar mais peso para as observações ao redor, um aumento de R$1 na renda per capita da população está associado ao incremento do consumo de água de 100 ml por dia, agora eu estou falando por dia, por habitante. Ao passo que na região do município de Floriano Peixoto, lá no Rio Grande do Sul, que apresenta um dos menores coeficientes significativos, ou seja, né, que a gente pode afirmar com uma certa segurança, né, que seja diferente de zero, uma probabilidade grande, um aumento de R$1 na renda per capita nessa região está associado ao aumento do consumo de 10 ml por dia por habitante. Então, olha a diferença da reta de regressão nessas duas regiões. Então, se em Floriano Peixoto essa inclinação da reta é bem menor, né? Então, o aumento de R$1 na renda está associado, em média, a um aumento de 10 ml no consumo por dia por habitante. Já na região de Traipu, em Alagoas, essa reta é bem mais inclinada, em um aumento de R$1 na renda, né? Está associado a um consumo bem maior de água por dia por habitante, já é de 100 ml. Bom, e com esse exemplo, eu encerro essa aula. Até a próxima!